Olá! Para quem já sentiu aquele arrepio só de ouvir a expressão simple past, ou para quem já teve pesadelo com aquelas listas gigantescas de verbos, olha, esse nosso papo de hoje foi feito pensando exatamente nisso. A verdade é que o simple past é uma das ferramentas mais cruciais para se comunicar em inglês, sabe? Para contar uma história, dividir uma experiência, e por algum motivo ele acabou virando o grande vilão do aprendizado. Hoje a gente vai desmontar esse bicho de 7 cabeças peça por peça e provar que ele é muito mais simples e lógico do que as aulas antigas fizeram a gente acreditar. Vamos mergulhar de cabeça nisso e virar esse jogo. Bom, vamos começar com uma pergunta super comum, daquelas que surgem em qualquer conversa, né? Se alguém chegasse e perguntasse em inglês, "What did you do last weekend?" Para um pouquinho para pensar. O que vem na cabeça? Uma viagem? Um filme que assistiu? Aquele jantar com os amigos? A resposta para essa pergunta, com confiança, contando os detalhes, é exatamente para isso que o Simple Past existe. É para dar vida a essas memórias, para a gente conseguir contar as histórias que formam a nossa vida. E se por acaso essa pergunta deu um nó na garganta, ou se a mente ficou em branco procurando a palavra certa, é importante saber de uma coisa. A culpa não é de quem aprende. O problema todo está no método. Muita gente aprendeu a tratar a gramática como se fosse matemática, a decorar fórmulas e listas de verbos sem nenhum contexto. O foco era o quê? Passar na prova. Não era conversar. E essa abordagem, claro, criou um trauma, uma barreira de insegurança. Mas hoje a gente vai resolver isso, de uma vez por todas, trocando esse medo pela lógica. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Nosso roteiro para dominar o passado. Primeiro, vamos encarar de frente o trauma do Simple Past e entender por que ele parece tão complicado. Depois, em Quando Usar o Passado, a gente vai descobrir a lógica por trás dele. Na terceira parte, mão na massa, construindo frases afirmativas. Em seguida, vamos conhecer o verdadeiro herói dessa história em A Vez do Did. E para fechar com chave de ouro, o grande final, o segredo da pronúncia, com um truque que vai mudar o jeito de falar. Vamos nessa? Ok, nossa primeira parada, o tal do trauma. Por que um tempo verbal que a gente usa o tempo todo em português para falar sobre o dia de ontem, sobre um filme, sobre a infância? Por que ele parece esse monstro em inglês? A resposta, como está aqui na tela, está na forma como a maioria de nós teve o primeiro contato com ele. Não foi um convite para uma conversa, foi uma obrigação, uma tarefa. É isso aqui, a famosa decoreba. Todo mundo foi meio que forçado a memorizar listas e mais listas de verbos irregulares, sem contexto, sem aplicação prática. E o que acontecia? Funcionava, mas só para preencher a lacuna na prova e tirar uma nota. Na hora H, na hora de falar de verdade numa conversa espontânea, todo aquele esforço parecia inútil. A gente trava, a insegurança bate forte. O nosso objetivo hoje é justamente trocar essa memorização mecânica por um entendimento real, prático. Agora que a gente já entendeu a origem do problema, vamos para a solução. E aqui vem o primeiro grande segredo. Antes de se preocupar com as regrinhas de como formar as frases, é essencial dominar o quando usar. Isso é fundamental. Entender a lógica, saber em quais situações o Simple Past se encaixa, esse é o primeiro passo, e o mais importante, para usar sem medo. E basicamente existem 4 cenários principais que cobrem quase tudo. Então vamos olhar para esses 4 pilares. Primeiro, ações que começaram e terminaram lá no passado. A coisa tem um ponto final bem claro. Segundo, e essa é uma analogia ótima, o passado é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O exemplo que eu adoro é o da coxinha. Ontem eu comi uma coxinha. A ação de comer a coxinha acabou. Hoje não dá para descomer a coxinha, é um fato consumado. Terceiro, o tempo da ação é sempre conhecido, seja porque a gente fala ontem, semana passada ou pelo contexto da conversa. E quarto, usamos para falar de notícias antigas, ou seja, eventos que não acabaram de acontecer, mas que pertencem a um passado já consolidado. E esse ponto do tempo é importantíssimo. A ação no Simple Past nunca está flutuando, solta no tempo. A gente sempre sabe quando ela aconteceu. Às vezes, isso está bem explícito com palavras como yesterday, last year, 2 weeks ago. Mas, e aqui está o pulo do gato, outras vezes o tempo está implícito no contexto. Se alguém pergunta, como foi sua viagem para Londres? A resposta pode ser, foi incrível, eu visitei o Museu Britânico. Não precisa repetir, eu visitei o museu durante a minha viagem, porque o tempo, a tal da viagem, já está claro para todo mundo na conversa. Certo. Agora que a base do quando usar está bem sólida, a gente pode partir para o como fazer. Chegou a hora de botar a mão na massa e aprender a construir frases afirmativas. E antes que alguém já comece a pensar naquelas listas de verbos, eu tenho uma notícia excelente para começar. Algo que vai aliviar muito a pressão.
Vamos focar na regra que se aplica à imensa, esmagadora maioria dos verbos em inglês. Agora, dá uma olhada nesse número. Respira fundo porque ele é libertador. Estima-se que existam dezenas de milhares de verbos em inglês. Sabe quantos são irregulares? Aqueles da temida lista? Só uns 200. E na prática, no dia a dia, usamos com frequência uma fração bem menor que isso. Ou seja, mais de 99% de todos os verbos seguem um único padrão, uma regra previsível e fácil. Isso quer dizer que, aprendendo a regra dos regulares, a gente já resolve a maior parte da comunicação em inglês. O foco da escola estava no 1% de exceção. A gente vai focar nos 99% da regra. E o que é, afinal, um verbo regular? É exatamente o que o nome diz, um verbo que segue a regra, que tem um padrão. Ele mantém sua forma base, sua essência, e só recebe um finalzinho, um sufixo, que geralmente é o ed, para mostrar que a ação aconteceu no passado. Simples assim. De work, que é trabalhar, para worked. De talk, conversar, para talked, sem mistério. Dentro dessa grande regra do ed, existem uns pequenos ajustes na escrita, mais para manter a coerência da língua. A regra geral, que cobre a maioria dos casos, é só adicionar ed. Fácil. Se o verbo já termina com a letra E, como dance, a gente economiza e coloca só o D, formando danced. As outras duas variações para verbos que terminam em Y e a famosa regra CVC são as que às vezes geram uma dúvida na hora de escrever, mas a gente vai ver agora como elas são bem lógicas. Vamos lá, desvendando o mistério do Y. A lógica aqui é muito simples. O segredo é olhar para a letra que vem antes do Y. Se antes do Y tiver uma vogal, A, E, I ou U, como em play ou enjoy, o Y é tipo forte. Ele fica ali tranquilo e a gente só coloca o ED depois. Played, enjoyed. Agora, se antes do Y tiver uma consoante, como em study ou cry, o Y é mais fraco. Ele sai de cena e dá lugar ao IED. Studied, cried. É um padrão bem claro e que se repete sempre. E chegamos na famosa regra CVC. Consoante, vogal, consoante. Ela se aplica a verbos curtos que terminam nessa sequência. Pense em stop. S-T-O-P. O final é O-P, vogal, consoante. Nesse caso, para manter o som da vogal curtinho, a gente dobra a última consoante. Stopped. O mesmo vale para plan, que vira planned. Agora, por que verbos como travel não dobram o L? O segredo está na sílaba tônica. Em travel, a força está no começo. A regra de dobrar só vale quando a última sílaba é a mais forte, como em prefer, que vira preferred. Mas, sinceramente, não precisa se estressar com isso. Na dúvida, foque nos verbos curtos do dia a dia, como stop e plan. Muito bem, as frases afirmativas já estão dominadas. As regras do ED, do IED, do CVC, tudo isso tá claro. Mas, e para negar? E para perguntar? E se a ideia for dizer, eu não trabalhei ontem? Ah, aqui vem a melhor parte. Pode esquecer todas aquelas regras que a gente acabou de ver. Sério, elas só valem para afirmativa. Para o resto, a gente tem um herói, um ajudante que aparece para simplificar tudo. O verbo auxiliar did. Guarda essa fase, porque ela é a chave de tudo. Quando o did entra em cena, o verbo principal tira uma folga. Pensa no ED como se fosse uma mochila pesada que o verbo carrega para mostrar que está no passado. Quando o super-herói Didi aparece, ele pega essa mochila para ele. O Didi é um verbo auxiliar e ele assume toda a responsabilidade de marcar o tempo passado. Com isso, o verbo principal, tipo work, pode relaxar e voltar para sua forma base, sem o ED. Ele não precisa mais fazer o trabalho dobrado. O Didi já está fazendo o serviço pesado por ele. E por que a gente precisa do did para negar? Tem uma razão bem curiosa na estrutura do inglês. Pensa assim, a palavra not, da negação, é muito carente. Ela não gosta de ficar sozinha numa frase. Em frases com o verbo to be, ela se apoia nele. Is not, are not. Mas e com verbos de ação como work? Não dá para dizer I not work. O not fica perdido, sem um parceiro. É aí que o did aparece, como um bom amigo para fazer companhia para o not, formando o famoso did not, ou a contração didn't. Ele dá o suporte que o not precisa. E essa tabela aqui ilustra a transformação de um jeito brilhante. Olha só, na afirmativa, o verbo principal work carrega o passado, vira worked. Mas repara o que acontece na negativa e na interrogativa. O did apareceu. E, imediatamente, o verbo principal volta a ser work, na sua forma base, limpinho. Dizer I didn't work é um erro bem comum, mas agora dá para entender o porquê. Seria como colocar dois marcadores de passado na mesma frase. É redundante. A regra de ouro é um marcador de passado por frase.
Ou é o had, no verbo, ou é o did, nunca os dois juntos. Para fazer perguntas, a estrutura é igualmente simples e lógica. O did se move lá para o começo da frase, antes do sujeito. Então, you worked vira did you work? Simples assim. Se for uma pergunta mais específica que precisa de mais informação, tipo o quê, onde, quando, essa palavrinha vem antes de tudo. Mas a ordem principal, a espinha dorsal da pergunta se mantém. WH plus did plus sujeito plus verbo base. What did you do? Where did they go? É um padrão super consistente e fácil de usar. E agora chegamos à última parte e talvez a mais esperada. Foi prometido um segredo, um truque para acertar a pronúncia do id de uma vez por todas e que vai fazer a fala soar muito mais natural. Chega de sofrer, de pausar no meio da frase pensando se o som final é de T, de D ou de id. A solução é muito, mas muito mais simples do que qualquer regra de fonética que já ensinaram por aí. É isso, simples assim. O grande segredo, o truque definitivo para a pronúncia do ed é: a gente nunca lê a letra E. Simplesmente ignore o som da vogal E. Finja que ela não está ali. Em vez de pensar em 3 sons diferentes, pense em apenas uma ação: pular o E. Pode acreditar, essa única mudança resolve 99% dos casos e vai deixar a pronúncia instantaneamente mais natural e fluida. Vamos ver na prática. Ouçam com atenção. Ninguém fala work-id com 2 sílabas. A gente pula o E e o som do K emenda direto no som final. Worked. Não é stop-id, é stopped. Não é play-id, é played. E o mais incrível é que, ao focar em tular o som do E, o som final correto, seja ele mais parecido com T ou D, acontece naturalmente. É por causa da vibração das cordas vocais no som anterior. O cérebro faz o ajuste sozinho, sem que a gente precise pensar nisso. É quase mágico. Então, o ponto crucial é este. O caminho errado é se perder em regras complexas de fonética, tentando memorizar qual consoante pede um som de T e qual pede um som de D. Isso é o velho método da decoreba voltando para assombrar. O caminho certo, o caminho simples, é focar em uma única ação. Não pronuncie a vogal E. É uma regra simples com um resultado poderoso. Isso vai limpar a pronúncia e dar muito mais confiança para falar sem hesitar. E assim, nossa jornada chega ao fim e a gente volta exatamente para o começo. Lembram daquela pergunta que talvez tenha dado um calafrio? Olhem para ela agora. Depois de entender a lógica, a estrutura das frases e até o segredo da pronúncia, ela parece bem menos assustadora, não é? Aquele monstro de 7 cabeças virou algo lógico, alcançável. Então agora o desafio fica no ar. Pense de verdade, o que aconteceu no último fim de semana? A ideia é tentar contar em voz alta. I watched a movie, I visited my parents, I worked. A resposta agora está na ponta da língua. E o mais importante, dá para usar com toda a confiança do mundo.